Pastor Franco was a dear man. And Pastor Roberto, I thank you so much for allowing me to take some time and be with you in this format and the tribute that you have for him. I came to know him when he was 22 years old, young man coming from Brazil, didn't know English, and he and I took to each other. We not only loved each other as brothers in Christ, but he was also like a son to me. His taking, his departing, his death was a tragedy, but his life was a triumph. And that's why he named his church Triumphant Life after ours. His life lived the triumph of Christ. He leaves a great legacy in his wife and his children, but he also leaves a legacy of the kingdom. And that's what I will remember him for, that he loved God and he loved people. His passion was to know Christ, really know Jesus, so that he would be one with Christ and then make him known to people. And that's what his life stands for and has stood for. In that, I ask that you would celebrate his life. There is a grief in his passing, even though it's been a number of months now. And there are tears over that. He is missed and will be missed. But there is a triumph in our tears. We can cry and smile at the same time, because in Christ we do not die. That is the legacy. That's what lives on, is the truth of the triumph of Christ in all of us. And if Franco were here today, that's exactly what he would say. Maybe not in the same words, but living it in the same lifestyle. God bless you. Enjoy your time and your tribute to him. And thank you again. O apóstolo Franco Maximiliano chegou nos Estados Unidos no mês de fevereiro do ano de 2001, vindo de Goiás, Brasil, onde era superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. A convite do reverendo Cairo Marques, assumiu o pastoreado da Igreja do Evangelho Quadrangular, língua portuguesa, na cidade de Worcester, Mass., onde substituiu o reverendo Hélio dos Reis, que teve que retornar ao Brasil por motivos pessoais. Desde o início, mostrou grande capacidade em aprender novos idiomas. Tão rapidamente se tornou conhecido em toda a região da Nova Inglaterra pela sua grande capacidade de comunicação, tanto em rádio como em TV, sendo um preletor constantemente requisitado para conferências, palestras e congressos evangélicos, tanto em espanhol como em língua portuguesa. Apresentou um programa de TV em espanhol no Canal 13, em Worcester, Mass., com grande audiência em toda a cidade. Através desse programa de TV, conseguiu conquistar seus primeiros membros para começar o Ministério Hispânico. Os 2 primeiros anos do Ministério Hispânico foram muito árduos, enfrentando muitas dificuldades em todos os aspectos, pois pastoreava a Igreja de Língua Portuguesa na cidade de Worcester, simultaneamente com a Igreja Hispânica. No início do seu ministério, fazia cultos às quartas-feiras e aos domingos, no período noturno, no número 102, na Wonder Wolf, templo da Igreja Quadrangular Americana, pastoreada pelo reverendo John William, que amava muito o povo latino, sendo um grande incentivador para começar o Ministério Hispânico em Worcester. Permaneceu nesse endereço entre 2001 e 2002. Depois disso, teve que mudar a igreja brasileira para o 717 da Main Street, na Igreja Batista Emanuel, onde permaneceu nesse endereço entre 2002 e 2003. Nesse tempo, incentivado pelo reverendo Jimmy Scott, avisou o pastor Cairo Marques do seu desejo de abrir oficialmente seu ministério hispânico. Logo que foi aprovado, ele alugou um espaço maior no 1103 da Main Street, em Worcester, onde abrigava as 2 congregações simultaneamente entre o ano de 2004 e 2005. Devido às pressões do dono da propriedade, que não queria alugar esse espaço para uma igreja evangélica, o reverendo Franco Maximiliano foi obrigado a mudar as congregações para o porão da Igreja Episcopal entre 2005 e 2006. Nesse tempo, o apóstolo Franco Maximiliano
estava sendo moldado por Deus para impulsionar sua visão de expansão e avivamento para as nações. Depois de tantas perseguições e humilhações, Deus abriu uma grande porta para a congregação de língua portuguesa em 2007, na vizinhança de Elm Park, usando o templo da Igreja Congregacional, na esquina entre Elm Street e Russell Street, em Worcester. Nesse local, o reverendo Franco Maximiliano encerrou seu ministério como pastor e bispo em língua portuguesa, nomeando a pastora Ângela de Macedo como sua sucessora. Desse tempo em diante, o apóstolo Franco Maximiliano entregou-se ao ministério hispânico em tempo integral, plantando igrejas em toda a costa leste dos Estados Unidos, levando a sua congregação local hispânica a um pequeno salão no número 70 da James Street, onde ficou até o ano de 2009. Em 2009, adquiriu uma propriedade no segundo andar do número 25 da High Street, em Worcester, onde ficou até 2014, quando entregou a igreja e nomeou o pastor Davi Heredia como pastor da igreja-mãe em Worcester, mudando oficialmente a sede do seu ministério para Atlanta. Em 6 de novembro de 2011, em assembleia solene em Worcester, Mass., o reverendo Franco Maximiliano decidiu começar oficialmente o ministério apostólico, Centro Internacional de Avivamento, desligando-se oficialmente da administração oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional em Los Angeles, Califórnia. Também resolveu usar o título de apóstolo, que ele temeu em usar por muitos anos para evitar desavenças internas em sua denominação. Sendo abençoado pelo reverendo Lob Lering em um caloroso jantar, o executivo da Igreja Quadrangular entendeu o seu chamado e reconheceu o processo de início do seu ministério apostólico internacional, começando então com muita garra e sacrifício o ministério apostólico CIA, que já conta com igrejas e ministros associados que estão espalhados em várias nações da terra. Olá, eu sou o pastor Roberto de Souza. Eu vou estar falando um pouco de como começou o Ministério CIA, Centro Internacional de Avivamento. Aqui há muito tempo havia aqui tem a placa ainda, por coincidência, ironia do destino, tem uma placa aqui da igreja Triumphant Life Church. Se moveu para 166 Holden Street. 102 Randolph Road ficava o endereço da igreja, né? Quadrangular, quando o pastor Franco Maximiliano começou o ministério dele aqui nos Estados Unidos. Eu vou ver se tem lá pelo menos um pouco, mas eu acho que esse prédio já foi derrubado, né? Ficava mais ou menos aqui na Randolph Road, em Worcester. Aqui nós mudamos depois da igreja Quadrangular Americana em 2002, né? E ficamos aqui, eu creio que foi até o fim de 2003 ou começo de 2004, antes da South Main Street, né? Do sul da Main Street. Que foi um local muito bom, a igreja cresceu bastante aqui também, desenvolveu muito bem aqui. Estou aqui na 1103 de Worcester. Aqui começou a igreja quadrangular hispana, e creio que foi no ano 2004, se eu não estou equivocado, né? Possivelmente que seja 2004. Aqui era o estacionamento que nós usávamos, né, para fazer a igreja do Banco Santander, e o apóstolo Franco Maximiliano sempre falava que aqui era o estacionamento da nossa igreja, né, e todos iam. Na verdade nunca teve, né. Nós saímos daqui porque o dono
desse prédio não queria mais alugar para a igreja, né? Então aqui tem uma loja aqui, MoneyGram hoje, né? Então saímos desse local e fomos para um outro lugar, ainda pior ainda. Lá eu sou o pastor Roberto de Souza, estou aqui nesse local, onde o apóstolo Franco Maximiliano, né, esteve aqui em 2005, acredito, né? 2004 nós estivemos aqui, final de 2004, 2005, né? Não, eu creio não, final de 2005 até o ano, né, de 2006. Nós tivemos por um pouco tempo aqui, né? Esse foi até o pior lugar, né? Onde foi a nossa igreja, a entrada da nossa igreja era ali, né? Havia uma placa da igreja quadrangular aqui. E esse foi um dos momentos mais difíceis, né? Porque era um lugar muito ruim mesmo aqui, né? O pior lugar de todos. Mas depois nós saímos daqui e fomos para um lugar melhor também, né? Aqui é a igreja episcopal na Fremont Street. Eu creio que 3 Fremont Street, Worcester. Olá, aqui esse é o lugar que o apóstolo encerrou o ministério dele. Eu acredito que seja 2007, se eu posso estar enganado a data, né? Estou vendo pela memória, né? Não tenho aqui, nada marcando aqui. Aqui um lugar muito nobre, né? Uma grande vizinhança aqui. Foi aqui o lugar que a igreja brasileira encerrou. E a igreja brasileira ela mudou para cá depois de muito tempo usar o porão do McDonald's, aonde dividia com a igreja hispana. Desse local a igreja hispana foi para James Street, da Fremont Street, e depois foi para Freeland Street, e depois foi a igreja brasileira para o Elm Park. Um abração a todos. Aqui é um dos últimos endereços, né, onde o apóstolo ele entregou a igreja, posicionou o pastor Davi Heredia, né? Um lugar muito bonito aqui em Worcester, né? Tem um prédio de vidro atrás. Aqui que se passou as convenções, as primeiras convenções, até o apóstolo Franco Maximiliano entregar o seu ministério, né, para a igreja mãe de Worcester, para o pastor Davi Heredia, e se mudar para Atlanta e Norcross. Olá, tudo bem? Graças a Deus, que a paz e a graça do Senhor seja com todos vocês aí. Eu sou o pastor Ricardo Faria, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, Goiás. E o pastor Roberto me passou a missão de gravar um pequeno vídeo sobre a vida do apóstolo Franco Maximiliano, o que ele representou na minha vida, o que ele, das marcas que ele deixou na minha vida, na minha história. E eu quero dizer que foram muitas, e foram marcas e uma mensagem poderosa que ele deixou na minha vida, na minha família, na minha história como pastor, como ser humano. 2 minutos, 3 minutos são insuficientes para falar da vida e do apóstolo Franco Maximiliano. Por onde ele passou, ele deixou uma história, ele deixou vidas transformadas. Aonde ele foi, ele tocou pessoas através da mensagem, através do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqui e homenageá-lo nesse dia, porque ele foi um homem de Deus que transformou uma geração através da sua palavra, através da sua mensagem. E eu fico, ao mesmo tempo que triste por não ter, eu fico feliz por saber que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer este homem, de fazer parte da história dele por um tempo e de o acompanhar todos os dias, todas as vezes que ele esteve aqui no Brasil, sem exceção. Eu encontrei com ele, falei com ele, e eu quero agradecer a pessoa dele, através da pessoa da pastora Marise hoje, do pastor Caio, pastor Henrique, que são filhos desse homem. Tenho certeza que Deus continuará esta mensagem, porque
ele sempre deixou claro que tudo o que ele fazia era para Cristo e por Cristo. Eu tenho certeza que o CIA continuará alcançando nações, alcançando muitas vidas. Deus abençoe o CIA em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Por alguma razão já não existem línguas como havia, mas hoje Deus está restaurando. Hoje Deus está, meu Deus do céu. Eu preciso que os profetas de Deus venham aqui no altar. Quem tem dor de profecia, quem tem dor de línguas, quem tem dor de cura, sai do seu lugar. Deus vai renovar. Ah, meu Deus do céu. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, igreja, levanta a mão. E agora eu quero que você solte as línguas estranhas que estão guardadas em você. Porque no mundo espiritual, meu Deus do céu, no mundo espiritual alguma coisa vai acontecer nessa noite. Ore que xanana que xere mamamamashe. Ore mamamacharana que lexe. Ere que nunixe ne mahandoresha. Ore que atasina mande que xere hari. Ore que xenachada manamashe. Ora malabra que xeke te haje. Oasis. Bashekanama e que te xene hasarama. E que não xene masuka. E que tatachana mana. Ore cash. E xenema. Ere macheke desce. Ore cachena. Ash. Ramababa chore cash. Ora mama. Levanta a mão, levanta a mão. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento. Dom da fé, dom se curar, variedade de línguas, interpretação de línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão e começa a falar em outras línguas. Hoje é, meu Deus do céu. No mundo físico parece um culto mais, mas na dimensão do Espírito, there is a shift in the spiritual world. Levanta a mão, e se você fala em mistérios, deixa Deus te usar agora. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero viver o som outra vez, amando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero viver o se é necessário. Se eu morrer hoje, não aconteceu nada, porque eu morri fazem 12 anos atrás. Eu fui sentenciado por Deus. No dia que o Espírito de Deus me circuncidou, eu fui enterrado, eu assisti o meu velório. E naquele dia, a única coisa que levantou foi uma projeção do futuro para construir aquilo que Deus quer em sua graça e glória. Assim que eu não vim aqui confirmar nenhuma dos preconceitos, nenhuma das Com certeza a semente foi plantada através da vida desse homem de Deus. Um homem consistente, persistente nos seus sonhos, que deixou para nós um exemplo de fé, confiança. Isso é o ideal de um sonhador. E essas sementes vão te frutificar em nosso coração, porque nós fomos ricos e abençoados em viver e conviver com Franco Maximiliano. O grão de trigo morre para florescer e frutificar. Então eu não acredito que Franco morreu, porque os seus frutos colhidos serão colhidos por nós, discípulos amados, e você, pastor de CIA, quadrangular, e de qualquer ministério que ele já passou pregando
na sua igreja. Você foi abençoado em receber essa semente. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus possa estar continuando esse processo maravilhoso na vida de Caio, Henrique e da minha amiga pastora Marisa. Saiba que vocês são mais que vencedores e vocês serão triunfantes em nome do Senhor Jesus.